Vamos começar a nossa aula depois da nossa avaliação, né? Tivemos aí duas aulas praticamente que a gente deixou para avaliação. Eu acho que teve tempo suficiente, né, para a gente fazer a avaliação, né, para vocês conseguirem executar a tarefa. Eu acho que foi bem tranquilo, né? Então agora vamos dar sequência ao conteúdo. Nós temos que falar sobre trabalho e calor, tá? Deixa eu pegar o livro ali que eu já digo para vocês qual é o capítulo. Acho que é o capítulo 4, né? Então já podemos passar para o capítulo 4. Como é que está a questão aí das interpolações, uso de tabelas? Tudo tranquilo? Da minha parte, sim. Tá. Então agora a gente vai dar isso aí como dado, né? E agora a gente vai usar a tabela direto, né? Praticamente a maioria dos exercícios de termodinâmica envolvem o uso de tabelas termodinâmicas, tá? Então a gente vai começar a usar bastante. Mas a gente tem que entrar então no assunto de trabalho e calor, né? Que é o nome do capítulo, mas a gente vai começar falando de trabalho, né? Vamos começar falando de trabalho. Vou botar aqui capítulo 4 do nosso livro texto da quinta edição, né? Deixa eu tentar contextualizar para vocês, né? Eu acho que vocês já viram esses conceitos, trabalho e calor, né? Acho não, tenho certeza que vocês já viram nas disciplinas ali de física básica, né? Então eu acho que mais ou menos vocês têm uma ideia, né, do que seja trabalho. Mas a gente vai agora definir e teorizar para a utilização em termodinâmica, né? Então, vamos dizer uma definição geral, né? Definição geral de trabalho. Geral. A gente poderia colocar que é uma força F, uma força F, né, agindo num deslocamento X, agindo num deslocamento, vamos chamar de X, pode chamar do que quiser, mas vamos chamar de X, na direção da força, né? Na direção da força. Então vamos dizer, essa que seria a definição mais geral, né? Você pode usar isso não só em termodinâmica, você usa isso na física geral, física clássica aí, né? O trabalho é isso, a definição de trabalho é uma força que age em uma determinada distância, né? Se você calcular isso, né, você vai ter uma quantificação do que a gente chama de trabalho, né? Então, colocando em termos de equação, seria isso aqui, a gente chama de trabalho, do inglês, né? Work, de 1 para 2, né? Da variação, ou melhor, da força vezes um dx, né? Da variação da distância onde a força está sendo aplicada, né? Isso seria uma definição bastante geral, né? Em termodinâmica, nós temos que pensar algo análogo, só que específico, adaptado para a situação de termodinâmica. Por quê? Porque lá no final do século XVIII, é isso, né? 1700 e muita coisa até
o começo do século XIX, começaram a aparecer, né, as primeiras máquinas térmicas, né, os trens a vapor, né, e que deu início à Revolução Industrial, né, a primeira Revolução Industrial, que foi lá no final do século XVIII, né. E aí o pessoal começou a fazer umas geringonças, né, que davam certo, gerava trabalho mecânico, né, por exemplo, girava uma roda, né, enfim. E aí começou a se pensar, tá, mas como é que uma energia térmica está se transformando em uma energia mecânica? Como é que é a física do problema, né? Como é que isso está acontecendo? Nós temos que equacionar isso, temos que quantificar, né, para tentar melhorar a eficiência dessas máquinas, né? Então foi assim que começou a surgir a termodinâmica. E o primeiro conceito, vamos dizer, um dos primeiros conceitos que eles tomaram mão foi de trabalho, conceito de trabalho, né? Só que no caso de termodinâmica, vou botar aqui, ó, em termodinâmica, tem um pouquinho de texto aqui, mas eu acho que fica bom assim. Em termodinâmica, é útil definir o trabalho do seguinte modo. Tá? Do seguinte modo. Um sistema realiza trabalho, vou botar aqui embaixo. Um sistema realiza trabalho se o único efeito sobre o meio né? E o que é o meio? O meio é tudo externo ao sistema, né? O que é o meio? Vou botar aqui, ó. Tudo externo ao sistema. Se o único efeito sobre o meio puder ser um levantamento de um peso, tá? Um peso. Já vamos ver aqui uma figurinha. Vamos colocar aqui, pode ver lá a primeira figura da página ali do capítulo 4. Deixa eu tentar colocar aqui também. Deixa eu puxar aqui. A gente pode usar isso para exemplificar. Cadê o livro? Aqui. Página S55. Vamos ver se vai sair direto. Não saiu, mas já estou achando aqui, já achei. Estão vendo aí? Então assim, ó, vamos supor aqui, tá um exemplo bem genérico aqui, né? Sei lá, um motor com uma bateria, e esse é o teu sistema, vamos dizer, tá ali dentro, tá? Mas aí você acopla um ventilador. Aí você se pergunta, bom, será que isso aqui está gerando trabalho no meio? Sei lá, eu tô gerando vento do lado de fora, no meio externo, né? Isso é trabalho? Isso está gerando trabalho? Não está? Né? Então, a gente faz sempre essa analogia, né? Tudo que puder ser convertido ou, vamos dizer,
transformado num levantamento de um peso, gera trabalho no meio. Então, por exemplo, se eu tirar o ventilador aqui do lado e colocar uma polia e um peso, eu facilmente percebo que eu consigo transformar o caso num levantamento de um peso. Então isso significa que o sistema está gerando trabalho no meio. Tá? Então é dessa forma que a gente pensa, né, o trabalho em termodinâmica. Tudo que eu puder considerar ou converter em um levantamento de um peso. Tá? Essa é a definição que a gente usa. A gente não vai mais ficar nessa definição geral e nós vamos ver que essa definição específica de termodinâmica vai gerar uma equação, que aí sim é a equação que a gente vai usar para trabalho. Tá? Você pode ver trabalho também como um modo de transferência de energia, né? Dá para perceber que trabalho está diretamente relacionado com a ideia de energia. A gente já vai ver as unidades. Podemos ver agora, inclusive. Já vou botar aqui. Então deixa eu escrever aqui para ficar bonitinho. Né? Tem espaço. Trabalho também pode ser visto também. Não diria nem também. O trabalho é uma forma de transferência de energia. Né? Também pode ser visto como uma forma de transferência de energia. Tá, já vou voltar aqui para cá, pronto. Às vezes eu esqueço. Tá? Então vamos ver que unidade tem isso aí. Né? Vamos colocar direto aqui unidade do trabalho. Unidade do trabalho. Bom, dá para ver por aqui, né? Se é uma força vezes uma distância, que unidade tem que ter? Né? Newton vezes metro, que é o nosso famigerado Joule. Né? Então, uma força agindo numa distância, no sistema SI, Newton vezes metro, é o nosso Joule. Né? Só que daí nós temos a convenção de unidades. Né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho um êmbolo aqui. Vou fazer um êmbolo aqui bonitinho. Vamos supor que a gente tenha um êmbolo né? Aqui eu tenho um gás, por exemplo. Esse êmbolo tem um peso, né? E eu vou colocar a fronteira do meu sistema aqui. Vou colocar em preto mesmo, mas o meu sistema está aqui dentro, né? Aqui dentro eu tenho um gás, por exemplo. Vamos colocar um outro igual, porque vai ter dois sinais, né? Positivo ou negativo. Tá? Aqui também vai ser a fronteira do meu sistema. Tá? Então eu tenho o sistema e eu tenho o meio. Lembram? Quando o trabalho é exercido sobre o sistema, ou seja, quando o meio exerce trabalho no sistema, né? Esse trabalho ele é negativo. Isso aqui é uma convenção de sinais, tá?
Porque eu tenho que conseguir diferenciar o que acontece entre o sistema e o meio, né? Então eu preciso ter uma convenção de sinais. Assim como eu tenho força negativa ou positiva, é uma convenção de sinais, né? Então, se o sistema gera trabalho no meio, esse trabalho é positivo, né? Que justamente dá uma ideia intuitiva da geração de trabalho de uma máquina térmica, por exemplo. Qual é o objetivo de uma máquina térmica? Gerar trabalho. Então é um sistema, vamos supor que seja um sistema, por exemplo, um êmbolo bem simples, mas vamos supor que isso aqui seja uma máquina térmica. Então qual é o objetivo dela? Gerar trabalho. Então o trabalho que ela gera no meio é positivo. E, por conseguinte, né, quando o meio gera trabalho no sistema ou na máquina térmica, esse trabalho é negativo, né? Uma convenção de sinais bastante lógica, né? Certo, gente? Até aqui tudo tranquilo? Tá? Estamos indo bem tranquilamente, né? Então nós temos também a potência. O que é a potência? Definição de potência. Trabalho por tempo, né? Então, trabalho por tempo. Se é trabalho por tempo, deixa eu ver como é que eu escrevi ali, W ponto, a gente vai chamar de W ponto porque é uma taxa, né? É a variação do trabalho dividido pela variação do tempo, um delta de tempo, né? No sistema SI, então, se o W é joule, Newton vezes metro, então joule por segundo, né? Quem vai ser joule por segundo? O nosso famigerado watt, ou watts, né? Certo? Então aqui nós temos a questão da potência e nós podemos também ter trabalho por unidade de massa. Também pode acontecer trabalho por unidade de massa. Isso aqui vai ser muito comum quando a gente começar a falar de volume de controle, porque às vezes eu não estou interessado necessariamente na potência total de uma máquina. Eu quero saber do fluido que circula na máquina, por exemplo, um ar-condicionado, né? Quanto de trabalho eu estou gerando por unidade de massa desse fluido, né? Isso aí é muito comum. Depois a gente vai ver, quando a gente falar de primeira lei para volume de controle, que a gente vai usar muito essa unidade aqui, que é o trabalho por quilo de substância. Qual substância? Ou bota por massa aqui, né, para deixar em aberto. Bota por massa, né? Isso aqui vai me dar joule por quilo. Tá? Por quilo de quê? Quilo de substância. Alguma substância que eu esteja usando como fluido na minha máquina térmica. Tá? Tudo tranquilo, né? Então vamos seguir adiante. Posso só tirar um print para você? Claro. Claro. Aí. Não. Obrigado. Muito bem. Vamos seguir adiante. Então vamos ver agora especificamente o trabalho realizado no sistema compressível por movimento de fronteira. Tá? Então esse aqui é o 4.3. Trabalho
Vamos abreviar aqui, trabalho realizado por movimentação de fronteira. Tá? Trabalho por movimentação de fronteira, que nada mais é do que um êmbolo. Vamos desenhar um êmbolo aqui. Vamos supor que a gente tem um êmbolo. A gente tem que começar com máquinas elementares, né? Para depois ir complexificando. Então vamos supor, isso aqui é um êmbolo e eu tenho aqui inicialmente eu tinha uma massa em um determinado estado termodinâmico, estado 1, por exemplo. E houve uma movimentação de fronteira de forma que esse êmbolo veio parar aqui em cima. Certo? Então eu fui do estado 1 para o estado 2. Pergunto para vocês, qual foi o trabalho? Isso aqui a gente pode chamar de DL, né? Uma variação de uma determinada distância, né? Comprimento. Então, o nosso trabalho ficaria o quê? Força vezes uma distância, vamos deixar assim bem genérico, né? Mas que força é essa? É a pressão que está aqui dentro, né? Vamos colocar a fronteira do sistema aqui. Vou deixar sempre o sistema, né? Vezes o quê? Vezes a área do êmbolo, né? Vezes o DL. Concorda? Tranquilo, né? Mas quem é a área vezes o DL? Isso aqui nada mais é do que uma diferencial de volume, né? Um dV. Um dV, diferencial de volume do gás, né? É a variação do volume do gás, que foi o gás que empurrou o êmbolo para cima, né? Então, quem é o nosso trabalho? A variação, né, de trabalho é P dV. Olha que barbada. Isso para a situação. Então, eu passei da situação de força vezes distância para uma situação já de termodinâmica, né, aplicado num êmbolo, onde eu tenho pressão vezes uma variação de volume, né? Então, se eu quiser saber quem é o trabalho, eu tenho que saber quem é P e quem é V. Concordam? Mas não é só saber quem é um e quem é outro, porque esses dois não são constantes, são funções interdependentes, né? O P depende do volume e o volume depende do P. Concordam? No momento que eu faço uma expansão, eu posso estar variando o volume. Estou variando o volume, mas eu posso estar variando a pressão, aumentando, diminuindo, mantendo igual, né? Então, qual é a relação de P com V? Esse que é o furo da bala quando a gente fala de trabalho termodinâmico. É saber quem é essa relação, né? Deixa eu escrever aqui. Qual a relação de P e V? É uma pergunta, né? Qual a relação
relação de P e V, porque o meu trabalho total, eu vou deixar aqui assim, ó, leiam dessa forma, trabalho de 1 para 2, né? Eu já vou explicar melhor por que isso é assim. Tá? É o trabalho de 1 para 2 de PDV, agora vocês entenderam, né? Então, há uma relação de dependência entre P e V, e o trabalho implica em resolver essa integral aqui. Tá? Basicamente é isso que a gente faz em termodinâmica. Ok, gente? Então, W de 1 para 2 é o trabalho realizado no processo, onde foi passado do estado 1 para o estado 2. Né? Podemos colocar isso aqui na forma gráfica. P, V, uma forma gráfica genérica aqui, né? Por exemplo, numa situação, aqui nós temos o estado 2 e aqui o estado 1. Uma outra situação onde eu tenho um êmbolo dessa forma aqui, por exemplo. Né? Aqui. Não. Eu saí daqui do estado 1 e viemos, opa, fiz menor do que deveria. E viemos parar aqui. Então aqui é o estado 1, aqui é o estado 2. O que aconteceu? Né? O que aconteceu? Eu saí desse estado 1 e eu comprimi o gás que tinha no êmbolo. Se eu comprimir o gás que tinha no êmbolo, o volume tem que diminuir e a pressão tem que aumentar, concorda? Então nós temos ali um P que é função de V. Então nesse caso aqui eu tenho um P que varia em função de V, concorda? E é esse cara aqui que eu tenho que jogar dentro da integral. E aí eu, eventualmente, tenho que resolver uma integral para saber. Né? Mas resolver a integral não é necessariamente o problema. O problema mesmo, que eu diria, é descobrir quem é esse cara aqui. Quem é esse P de V? Quem é essa curva aqui? Que função é essa? Né? Porque cada processo vai ter uma função específica. Né? Por exemplo, eu posso estar, no caso aqui, numa expansão, por exemplo, onde não há mudança no peso do êmbolo, e eu posso eventualmente considerar que isso é um processo a pressão constante, pode acontecer. Né? Eu posso ter uma dependência, por exemplo, onde o P é constante em todo o processo. Bom, então ele pode sair para fora da integral, fica mais fácil para nós. Mas não necessariamente, porque se eu tiver nesse caso aqui, por exemplo, bom, aí eu tenho uma função que eu tenho que descobrir. Né? Entenderam? Agora você pode ainda ver dessa forma, ó. Se eu tiver num gráfico PDV, isso aqui é um dV. Né? Então, quem é o trabalho? É a área embaixo da curva. Concordam? Né? Eu estou multiplicando aqui P por todos os dVs pequenos que vão aparecer. Então, isso vai gerar essa área embaixo da curva. Então, na verdade, meu trabalho é a área embaixo da curva, que eu descubro fazendo a integral. Né? E aí nós temos que falar uma coisa, porque eu não falei para vocês por que a gente usa esse deltazinho aqui. Eu vou falar agora.
que é a diferença entre função de ponto e função de linha. Vamos supor que eu esteja aqui num gráfico PV, né? E eu estou no ponto 1 e 2, vou supor aqui estado 1 e estado 2. E eu vou de 1 para 2, por exemplo, eu posso ir por aqui, por que não? Eu poderia ir por aqui, por que não? Né? Podemos ir por aqui, por que não? Né? Então eu tenho aqui A, B e C. Cada curva dessa vai me dar uma área diferente, concorda? Quer dizer, a área embaixo da curva, né? Bom, então o trabalho depende do caminho que eu faço, né? Como é que eu vou de 1 para 2? A questão não é mais simplesmente saber em que estado eu cheguei. Eu vou chegar nos dois, no estado 2. Eu vou chegar no estado 2 por qualquer caminho, mas eu vou ter trabalhos diferentes. Percebem? Então, aí nós temos que introduzir a diferença entre função de ponto e função de linha. Versus função de linha. Tá? O que é uma função de linha? Uma função de linha é aquela que depende do caminho. Por exemplo, o trabalho. Tá? Se eu perguntasse para vocês qual foi a variação de volume de 1 para 2, em qualquer um desses processos vai ser V2 menos V1, não vai? Vai, né? Sim. Então isso aqui a gente chama de função de ponto. Ou seja, a propriedade só depende dos estados inicial e final. Não depende de como é que foi parar em 2, de que forma, qual foi o caminho. Não depende do caminho, né? Por exemplo, o caso do volume. Então a gente chama isso aqui de função de ponto, né? Mas o trabalho não funciona assim. O trabalho depende do caminho. Está aqui, tá mostrado aqui. Ó. Então a gente não pode chamar o trabalho de função de ponto. Não existe trabalho no ponto 2. Né? Por exemplo, a minha integral de trabalho não é trabalho 2 menos trabalho 1. Não é. O trabalho, ele aparece no processo, entendeu? O trabalho, ele aparece no processo, ele não aparece no estado. Então isso aqui não existe. Tá? Não existe trabalho em 2. Não existe trabalho em 1. Existe o trabalho que foi gerado quando passou de 1 para 2. Então a gente não pode dizer isso aqui. Então nós temos que falar uma outra linguagem, e por isso que a gente chama desse deltazinho aqui, minúsculo. Tá? A gente não chama trabalho de DW, porque esse Dzinho aqui vai estar designado para função de ponto, e o delta W, ou del W, vai ser considerado trabalho de 1 para 2. E daí a gente vai ter essa nomenclatura aqui, ó. Tá? Trabalho de 1 para 2. Qual foi o trabalho de 1 para 2? Bom, eu tenho que calcular a integral. Entenderam? Então a gente vai começar a falar de trabalho de 1 para 2, enquanto, se eu quiser saber, por exemplo, variação de volume, tem propriedades que eu só preciso saber os estados. E vai ter propriedades que eu vou precisar saber o processo. Tá? Tudo bem? Tá.
Tem uma pequena, vamos dizer, contradição aí, que vem de uma questão. Vocês lembram que eu falei para vocês que as propriedades termodinâmicas, elas definem estados de equilíbrio, e a palavra equilíbrio aí tem que ser usada, né? O que é um estado termodinâmico? É um estado de equilíbrio determinado por uma certa quantidade de propriedades termodinâmicas que estão em equilíbrio, né? Então, por exemplo, se eu digo que no estado 1 a temperatura é 30 graus, bom, essa temperatura está em equilíbrio. Porque se ela sair do equilíbrio, se ela mudar, eu mudo o estado. Eu já não tenho mais o estado 1, entendeu? Então, todas as propriedades termodinâmicas, elas estão definidas para estados de equilíbrio, né? Ou seja, quando eu determino uma propriedade ou um estado de equilíbrio, eu estou implicitamente dizendo que está tudo em equilíbrio. Só que aqui dá para perceber que quando eu falo de trabalho, o trabalho surge justamente quando eu saio do equilíbrio. Entenderam? Entenderam o pepino? Então, como é que eu vou usar as propriedades e os estados para calcular algo que não está em equilíbrio, né? Porque justamente o trabalho surge do processo de 1 para 2. O trabalho não está em 1 e não está em 2. Então, nós temos que usar um artifício, vamos dizer, né? Que é chamado de processo quase estático. Estou falando isso porque eventualmente vocês vão ler lá. Isso está no livro, tá? Você pode ler lá no capítulo. Processo quase estático. O que é o processo quase estático? Eu vou supor que eu vou variar isso muito devagar, de forma que eu vou considerar que existem infinitos estados de equilíbrio até chegar em 2. E aí eu posso utilizar as propriedades e todos os conceitos de estado e de propriedades termodinâmicas. Entendeu? Isso é um artifício teórico para não travar o problema. Porque se eu podia ter chegado aqui e dito, não vai dar para ir por aqui, vamos ter que fazer uma outra teoria, porque se o trabalho surge fora do equilíbrio, eu não posso usar nenhuma propriedade em equilíbrio. Não. É claro que isso aqui é tudo teórico, são modelos, né? São formas de pensar para deduzir, para chegar no resultado. Eu posso eventualmente fazer esse êmbolo comprimir rápido? Posso. Só que, com relação à modelagem que a gente faz, né, pode eventualmente incutir em algum erro, né? Então, a gente usa a termodinâmica teórica, né, para teorizar a respeito, né? Então, isso aqui é uma teoria, tá? Claro, quanto mais eu me aproximar empiricamente disso aqui, mais o meu resultado vai ser preciso. Quanto menos eu me aproximar disso aqui, mais erro eu vou ter. Entende? Então é assim que a gente consegue avançar sem precisar jogar tudo fora, né? A gente considera, vamos considerar então que o processo é quase estático e que cada peteleco que eu dou a mais aqui para comprimir esse êmbolo, eu caio num outro estado de equilíbrio, porque eu estou indo muito devagar. Entendeu? Isso para que a gente possa usar as propriedades termodinâmicas. Tudo bem, gente?
Vamos dizer, hoje a aula foi bem teórica, né? Que horas são já? Já está acabando, né? Meu horário é até umas 10 para 5, de aula síncrona. Como atividade para frequência, não é para frequência, mas é uma atividade para você ter alguma coisa para fazer aí até 5h30, tá? Eu quero que você leia o capítulo 4 até chegar no 4, até a página 59 ali, tá? Até a figura 4.5. Ok? São duas folhas aí, 4 páginas para você ler. Para você ver que, na verdade, tudo que eu falei aqui está naquelas 4 páginas ali. Tá? E aí, na próxima aula, que daí nós vamos começar a ver como é que se calcula isso aqui. Tá? Que relações possíveis existem entre P e V para que eu possa calcular essa integral. Tá? E aí nós vamos ver processo politrópico, processos à pressão constante, por exemplo. Né? Mas a gente vai ter que deixar para a próxima aula, porque não vai dar tempo de falar hoje. Tudo bem, gente? Certinho, professor. Tá? Então, da minha parte era isso. Eu gravei a aula, eu já vou postar lá no YouTube. Já compartilho com vocês. Então, essa atividade que eu dei ali de leitura, para você ler, mais para você usar o livro aí e tentar usar junto com a aula, né? Mas as atividades da frequência de hoje e da próxima aula eu vou colocar para vocês quando eu largar a lista, tá? Se der eu já largo semana que vem, senão fica para a próxima, mas na semana que vem já vai dar para fazer algum cálculo que daí eu consigo colocar uma atividade. Ok, gente? Ok, professor? Tudo bem? Então tá, vou parar aqui.